Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo Neemias, capítulo 5. E durante a construção dos muros de Jerusalém, na tarefa designada para Neemias, a Neemias se encontra com a seguinte crise no meio do povo. À medida que as famílias, o povo, trabalhava naquela obra, ele percebeu que essas famílias, esse povo estava sendo explorado pelos governantes, pelos magistrados, pelas pessoas de autoridade. E Neemias, ele não veio para ser governador de Judá, mas ele veio para uma obra. Mas naquele tempo que ele veio, a sua autoridade, o seu caráter, né, o que ele fez com essa autoridade, se demonstrou um exemplo, a ponto dele se tornar governador. E o capítulo mostra que ele se tornou governador daquela região durante 12 anos. E nesse tempo, ele tratou com aqueles que eram poderosos, que estavam em posição de autoridade. E qual foi a palavra para ele? Ele disse, olha, nós estamos edificando esses muros, cooperando para que cada família seja levantada. Então, assim, por que vocês estão explorando os irmãos? Por causa da pobreza e da fraqueza de alguns, vocês estão tomando terras e promovendo usura no meio do povo. Será que você não sabe que foi essa falta de unidade, de cooperação, de amor, e que nos levou para o cativeiro, do qual nós estamos vindo de lá? Então, Neemias, ele fez esse discurso. E assim, o que é que nós aprendemos com Neemias, né? Com a liderança de Neemias, que cabe para cada um de nós? Porque, eu não sei se você sabe, mas todo mundo é chamado para liderar. Então, você lidera quando você é um chefe de família, quando você é uma mãe, quando você é o irmão mais velho, entre muitos irmãos. Você lidera numa empresa, numa equipe, você lidera numa célula, na igreja você lidera. Em algum lugar você está sempre liderando. Sempre há uma equipe para você liderar. Quais são essas características que Neemias traz e que nos ensina nesse capítulo? A primeira coisa é que você pode fazer diferente quando todo mundo faz a mesma coisa. Então, os governadores têm os seus direitos, as lideranças têm os seus direitos, mas é possível liderar fazendo diferente em tempos de crise. E Neemias fez isso. Neemias entendeu que mesmo tendo alguns direitos, ele abriu mão daqueles direitos para que a obra avançasse. Então podemos fazer isso de forma, por um tempo, nós podemos fazer isso definitivamente, depende da direção de Deus, mas Neemias fez isso. Eu lembro do apóstolo Paulo, ele dizendo assim, mesmo como apóstolo, eu resolvi no meio de vocês trabalhar para o meu sustento, para que a obra de Deus avançasse. E ele diz, olha, eu teria direito, né, de carregar uma esposa como os outros apóstolos fazem, de ter um rendimento por causa do meu trabalho, que o trabalho dele tinha a ver com a palavra, com o evangelho. E Deus, ele é muito claro em dizer assim, quem prega o evangelho, que viva do evangelho, né? Então, assim, tem algo envolvido, né, de recurso nisso. Ou como ele diz, né, será que o pastor que cuida das ovelhas não pode tomar do leite e se vestir com a lã de algumas ovelhas, fazer uma vestimenta para ele? Você entendeu? Que tem um usufruto do seu trabalho em todos os níveis. E ele, Neemias, ele escolhe dizer para aquelas lideranças, para ele, olha, eu fui aqui no meio de vocês cooperador. Eu não estou aqui para ganhar algo pessoal, né? E isso é um grande ponto numa liderança. Assim, nós estamos aqui para um propósito. Nós não estamos aqui para um ganho pessoal, você entendeu? Então, assim, nós podemos fazer diferente. Se todo presidente, governador, prefeito se posicionasse com essa atitude, onde ele dissesse assim, eu não estou aqui por causa de ganho pessoal. Agora escuta o que eu vou te dizer. Não é que ele não vai ter algum ganho pessoal. Para todo o trabalho há um lucro, há uma influência, há um crescimento. Mas a atitude, a mentalidade que a pessoa deveria ter, a fé correta seria, eu não estou aqui por causa de um ganho pessoal. Foi isso que Jesus manifestou quando veio aqui nos servir. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Mas uma outra coisa que nós aprendemos é que essa autoridade que ele recebe, até para governar, não tem a ver só com que Artaxerxes disse, vá lá e governa sobre ele. Ele não veio para ser governador, ele veio para uma obra. Mas no percurso daquilo, ele se deixou ser tanto usado por Deus, que a autoridade dele se manifestou. Olha, a autoridade, ela é dada para você por outra pessoa que tem autoridade. Mas para ela se manifestar para as pessoas, nós precisamos servir elas, amar elas. E quer dizer, o seu caráter está sendo trabalhado, né? Então, assim, a autoridade e unção estão ligadas ao caráter. Por quê? Porque a autoridade, a unção dada por Deus, elas vão moldando o caráter, né? E aí aquele caráter se torna visível para as pessoas e as pessoas, elas recebem a liderança daquele que está ali. E isso acontece com Neemias. E também, Neemias, você vê que ele é muito generoso. Ele diz assim, ó, eu mesmo dei da minha própria renda, daquilo que era meu. Então, os meus moços não ficavam à parte enquanto os outros trabalhavam. Nós estávamos envolvidos. Todos nós estávamos trabalhando. Você percebe que é uma liderança que lidera pelo exemplo? É porque assim, a gente não pode pedir às pessoas aquilo que a gente mesmo não faz, né? Então, se eu peço para você orar, é porque eu oro.
Se eu peço para você ler a Bíblia, é porque eu leio a Bíblia, né? Então, assim, as coisas que nós lideramos pelo exemplo, lideramos nossos filhos pelo exemplo, lideramos nossos cônjuges com o exemplo, lideramos as ovelhas com o exemplo, lideramos na empresa com o exemplo. E em tudo isso, Neemias, no final do capítulo, ele diz assim, olha, Senhor, olha, e ele não fazendo cobrança para Deus, porque ele diz assim, olha, Senhor, tudo que eu fiz, né? Assim, aí o que é que ele tá, por que ele coloca isso? Porque ele está dizendo assim, a minha recompensa não é de homens, assim, não é dos poderosos, a minha recompensa não é reconhecimento de ninguém, que às vezes a gente serve as pessoas, mas elas não reconhecem isso. Nosso reconhecimento, ele vem de Deus. Amém? Então, Neemias nos ensina tanto nesse capítulo. Você recebeu essa mensagem? Foi edificado por ela? Então, nos siga aqui no canal, ativa aí o sininho e essa mensagem vai estar chegando para você diariamente. Não só isso, se torne membro do canal, nos impulsiona essa rede social para espalhar as verdades do Evangelho em nome de Jesus.